Boa noite, irmãos. Vamos estar dando mais uma continuidade, graças ao Senhor, nesse estudo do livro de Levíticos. Dando continuidade, né? Vamos dar continuidade aqui na página 148, a partir desse ponto aqui. Lembrando os irmãos que estão em comunhão, quiserem comentar algo, e fiquem à vontade, por favor. Também, tiverem de corrigir alguma coisa, fiquem à vontade também, viu, irmãos? Por favor. Então vamos lá. O sacerdote perfeito. Então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro, sobre águas vivas. Na saída do sacerdote, fora do arraial, a sua saída do lugar onde Deus habitava, vemos o bendito Senhor Jesus descendo do seio do Pai, sua morada eterna, para vir a este nosso mundo corrompido, onde, onde nos via afundados na lepra corruptora, corruptora do pecado. A semelhança do bom samaritano chegou ao pé de nós. Não se limitou a vir até meio caminho, ou até perto do fim. Percorreu todo o caminho. Isto era indispensável, sendo, segundo as santas exigências do trono de Deus, não teria podido purificar-nos da nossa lepra se tivesse permanecido no seio do Pai. Podia chamar mundos à existência pela palavra da sua boca, mas para purificar os homens da lepra do pecado era preciso alguma coisa a mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando se tratou de criar o mundo, Deus só teve que falar. Quando se tratou de salvar pecadores, teve de dar o seu Filho. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 a 10. Mas a vinda e a missão do Filho estavam longe de realizar tudo o que fazia falta. Pouco aproveitaria ao leproso, na realidade, se o sacerdote se limitasse a sair fora do arraial para observar a sua desesperada situação. O derramamento de sangue era absolutamente necessário antes que a lepra pudesse ser tirada. Era necessária a morte de uma vítima sem mancha. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. E note-se que o derramamento de sangue era a verdadeira base da purificação do leproso.
Isto não era apenas uma circunstância que, em ligação com outras, contribuía para a purificação do leproso. De nenhum modo. O sacrifício da vida era o fato principal e de maior importância. Isto feito, o caminho estava aberto e todas as barreiras eram removidas. Deus podia tratar em graça perfeita com o leproso. Devemos fixar bem este ponto, se queremos compreender plenamente a glória doutrina do sangue. A gloriosa doutrina do sangue. A ave degolada, Cristo em sua morte. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Aqui deparamos com um reconhecido tipo da morte de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele foi crucificado por fraqueza. Hebreus 9, 2. Colossenses 3. A maior obra, a mais importante, a mais gloriosa que jamais se efetuou no vasto universo de Deus, foi realizada por fraqueza. Ó prezado leitor, que coisa terrível deve ser o pecado, segundo o juízo de Deus, para que o seu filho amado tivesse que descer do céu e ser pregado no madeiro de maldição, feito espetáculo para os homens, anjos e demônios, para que nós pudéssemos ser salvos. E que figura do pecado temos na lepra? Quem poderia pensar que aquela pequena mancha clara que aparecia na pessoa de qualquer membro da congregação tivesse tão graves consequências? Mas essa pequena mancha branca não era nada menos que o germe do mal, no lugar onde se manifestava. Era um indício da terrível atividade do pecado na natureza. E antes que essa pessoa pudesse estar apta para ocupar um lugar na Assembleia ou gozar comunhão com Deus, o Filho de Deus teve de deixar os céus e descer a fim de fazer completa expiação por aquilo que não se mostrava senão como uma pequena mancha branca. Lembremos isto: o pecado é uma coisa terrível, segundo o parecer de Deus. Ele não pode tolerar um simples pensamento pecaminoso. Antes que um tal pensamento pudesse ser perdoado, Cristo teve que morrer na cruz. O mais insignificante pecado, se algum pecado pode chamar-se insignificante, requeria nada menos do que a morte do Filho eterno de Deus. Mas graças sejam dadas a Deus para todo sempre. O que é o pecado requeria, o que o pecado requeria, o amor redentor deu livremente. E agora, Deus é infinitamente mais glorificado no perdão dos pecados do que teria sido se Adão tivesse
conservado a sua inocência original. Deus é mais glorificado na salvação, no perdão, na justificação, preservação e glorificação final do pecado do que poderia ser por uma humanidade inocente no gozo das bênçãos da criação. Tal é o ministério da redenção, que os nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, compreendam o alcance deste maravilhoso mistério. A ave viva molhada no sangue, Cristo ressuscitado no céu. E tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará o limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Logo que o sangue é derramado, o sacerdote pode entregar-se inteiramente à sua obra. Até aqui lemos que o sacerdote ordenará, porém agora ele próprio atua prontamente. A morte de Cristo é a base do seu ministério sacerdotal. Havendo entrado por seu próprio sangue no santuário, atua como nosso grande sumo sacerdote, aplicando às nossas almas os preciosos resultados da sua obra expiatória e mantendo-nos na plena e divina integridade da posição em que o seu sacrifício nos introduziu. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Hebreus 8, 3-4. Não poderíamos encontrar uma figura mais perfeita da ressurreição de Cristo do que aquela que nos oferece a ave viva. Continuação, né? Deixa eu ler de novo. Não poderíamos encontrar uma figura mais perfeita da ressurreição de Cristo do que aquela que nos oferece a ave viva solta sobre a face do campo. Só era solta depois da morte da sua companheira, porque as duas aves representam um só Cristo, em duas fases da sua bendita obra, a saber, a morte e a ressurreição. 10.000 aves soltas de nada aproveitariam ao leproso. Essa ave viva, elevando-se ao céu, levava nas suas asas o sinal que representava a expiação consumada. Era isso que proclamava o grande fato de que a obra estava feita e o fundamento posto.
O mesmo sucede em relação ao bendito Senhor Jesus Cristo. A sua ressurreição declara o glorioso triunfo da redenção. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou para nossa justificação. É isto que põe o coração oprimido em liberdade e alivia a consciência atormentada. As Escrituras asseguram-nos que Jesus foi cravado na cruz sobre o peso dos nossos pecados. Porém, as mesmas Escrituras garantem que ressuscitou de entre os mortos sem ter já nenhuma desses pecados sobre si. E isto não é tudo. As mesmas Escrituras asseguram que todos os que põem a sua confiança em Jesus estão incestos, insetos de culpa, isentos de culpas, como ele próprio, e tão livres da ira ou da condenação como ele está, que são um com ele, estão unidos a ele e aceitos nele, vivificados, ressuscitados e assentados com ele. Tal é o testemunho confortante da palavra da verdade, testemunho de Deus, que não pode mentir. Tem algumas referências, né, que o leitor pede para ler, né? Romanos 6, de 6 a 11, capítulo 8, de 1 a 4, 2 Coríntios 5, 21, Efésios 2, 5 a 6, Colossenses 12, versículo 10 ao 15, 1 João 4, 17. Vamos continuar aqui. Uma libertação completa. Porém, outra verdade das mais importantes se nos apresenta no versículo 6 deste capítulo. Não só vemos a nossa completa libertação da culpa e da condenação, admiravelmente representada pela ave viva e solta, como vemos também a nossa completa libertação de todos
os atrativos da terra e de todas as influências da natureza. O carmesim é a expressão adequada daqueles atrativos, enquanto que o pau de cedro e o hisopo representam bem as influências. A cruz é o fim de toda a glória deste mundo. Deus apresenta como tal, como tal a reconhece o crente. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Quanto ao pau de cedro e o hisopo, oferece-nos, por assim dizer, os dois extremos do vasto domínio da natureza. Salomão falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o hisopo, que nasce na parede. 1 Reis 4:33. Desde o cedro majestoso, que coroa as colinas do Líbano, até ao humilde hisopo, os dois extremos e tudo que está entre eles, a natureza em toda a sua variedade, tudo se coloca debaixo da cruz, de sorte que o crente vê na morte de Cristo o fim da sua culpa, o fim de toda a glória terrestre e o fim de todo o sistema da natureza, o fim da velha criação. E de que deve ocupar-se? De aquele que é o antítipo dessa ave viva, com as penas manchadas de sangue, elevando-se aos céus. Precioso e glorioso assunto que satisfaz todas as aspirações da alma. Um Cristo ressuscitado, que triunfante e glorioso subiu ao céu, levando na sua sagrada pessoa os sinais da expiação consumada. É com ele que devemos tratar. Estamos à parte com ele. Ele é o objeto exclusivo de Deus, o centro da alegria do céu e o tema do cântico dos anjos. Não temos necessidade de nenhuma das glórias da terra, nem de nenhuma das atrações da terra. Podemos vê-las postas de lado para sempre, com o nosso pecado e a nossa culpa pela morte de Cristo. Podemos passar bem sem a terra e a natureza, porquanto nos foram dadas, em vez delas, as riquezas incompreensíveis de Cristo.
Irmãos, que verdade que faremos bem em atentarmos. Hoje sabemos, né, que a cristandade sufocou, né, essas verdades por tantos anos, e nós podemos com clareza hoje, graças ao Senhor, perceber o quão poderosa é essa verdade, né? O quanto ela pode modificar a vida, o caminhar do cristão, se bem atentar para ela. Olha esse tipo, né, da ave, né, da ressurreição aí, a questão da lepra, do pecado, né, e que o pecado não é insignificante, não existe pecado insignificante, né, uma mancha simples ali, e que aos olhos dos homens, né, pode ter, isso é pequeno, isso não é tão problemático assim, mas que aos olhos de Deus é gravíssimo, qualquer tipo de pecado, seja até um pensamento. E o quão foi necessário esse sacrifício, né, enviar o próprio filho para morrer no lugar do pecador. E que depois de que foi consumada essa obra, única obra, perfeita, né, grande obra, estranha obra, na cruz, o cristão fica livre da culpa, fica livre do pecado. E que ele agora pode andar em alegria, em fé, em plena certeza, né, de que Cristo consumou na cruz, que toda a dívida foi paga, que não tem mais nada, não tem mais nada pendente. Então hoje nós sabemos essa verdade, né, quem pelo menos, né, cresceu no sistema religioso, o quanto é deturpado essa verdade, ela é deixada, né, de lado ou falsificada, para que mesmo um cristão salvo possa ter uma vida perdida aqui, possa andar em fraqueza total no espírito, né, sem dar fruto, sem dar glória, sem dar graças a Deus no seu interior e também de forma manifestada. Porque é isso que vai acontecer quando o cristão anda, né, sem tomar posse dessas verdades, que está livre de uma vez para sempre da culpa, do pecado e de que todos os pecados foram pagos. Quando Deus ofereceu seu próprio filho, enviou seu próprio filho para fazer tamanho sacrifício. O próprio Deus se encarnando, se transformando, né, se tornando homem, homem e Deus, e indo até a cruz, sendo ali espetáculo, né, para o mundo, para os anjos, demônios, o próprio Filho de Deus, tendo que morrer na cruz, derramar o seu precioso sangue para nos salvar. Então é muito importante e precioso, irmãos, e solene, né, que nos armemos sempre com esses pensamentos, dessa verdade tão poderosa e que pode mudar o nosso caminhar aqui. A salvação da alma é independente disso. Ela já está garantida, porque é uma obra exclusiva de Deus. Mas o nosso caminhar, a nossa vida prática aqui, ela depende muito de como nós cremos na verdade, de como essa verdade já está amadurecida, consolidada em nossos corações. Então, o nosso caminhar, a nossa vida prática de atitudes, né, nossa vida cristã, ela vai depender muito do quanto essa verdade, né, que aqui acabamos de ler, está realmente fixada, consolidada, sem nenhuma sombra de dúvida. E só
Só, irmãos, lembrando assim e apoiado no que o irmão falou sobre a questão de cristão perder a vida nesse mundo, a gente tem alguns exemplos disso. Nós podemos olhar para isso mais especificamente no Antigo Testamento. Nós temos um exemplo clássico disso que é Ló, porque enquanto ele estava andando com Abraão, ele vivia uma vida agradável e etc. Até que ele decidiu seguir o próprio coração dele. Ele dirigiu-se até Sodoma e Gomorra, pois o desejo dele era de ser juiz, né? E creio que é de ciência de todos aqui o que aconteceu. Ele, enquanto ele estava andando com Abraão, ele andava com um homem que andava com Deus, né? Abraão era uma figura clara de um homem temente a Deus e que vivia em plena comunhão com Deus. E quando ele decidiu que ele iria viver a vida dele, que ele se afastou de Abraão, foi para Sodoma para ser juiz, construiu até uma moradia lá. Chegou um momento em que os homens de Sodoma e Gomorra, quando ele abrigou os anjos, usou até meio que de violência, né? E se não fosse a intervenção daqueles anjos ali, ele certamente iria morrer, porque os homens de Sodoma e Gomorra até falou sobre isso, né? Que ele queria se constituir juiz sobre Sodoma e Gomorra. E ele estava andando segundo o coração dele e não segundo o que Deus, e não segundo o coração de Deus. Se ele tivesse se mantido com Abraão, né, e ouvindo o que o Senhor fala, não endurecendo o coração e etc., não chegaria àquele ponto de ele construir uma, uma casa lá, se estabelecer como juiz daquela cidade, e Deus tem que fazer, né, lembrando-se de Abraão e tudo, tem que fazer toda aquela intervenção antes de lançar um juízo, né, sobre Sodoma. E foi necessário os anjos fazer aquela intervenção toda, retirar ele, a família dele, e a mulher dele, né, a esposa de Ló, ela certamente, né, não não cria, né, não era uma crente em Deus, ela não confiava em Deus, porque o Senhor falou para que eles saíssem e não olhassem para trás. E a mulher dele saiu, olhou para trás e acabou transformando-se numa estátua de sal. E eu acredito que isso sirva como modelo, né, para nós termos sempre consciência disso, de que apesar de não nós sabemos, né, na verdade, que a salvação é eterna, ela é de fato eterna, nós nunca a perderemos. Nós podemos, como o irmão falou, perder a vida, né? A vida nesse mundo. Viver uma vida sem sentido, né? Completamente distante de Deus. E outro exemplo disso, creio que seja Salomão, né? Salomão, ele não perdeu a vida eterna, né? Mas ele perdeu a vida aqui nesse mundo. Viveu uma vida segundo o coração dele, né? Então, nós precisamos ter em mente que a palavra de Deus ela é bigorna, onde todas as opiniões humanas elas não têm lugar. Então, a verdade de Deus ela é absoluta, ela é uma só. E se nós quisermos saber como agradar a Deus neste mundo, é meditando no que está escrito. E creio também que um dos motivos pelos quais muitos cristãos, até sinceros, não desfrutem de uma vida plena de comunhão com Deus é justamente por não ter essa segurança e essa certeza de que em Cristo já temos tudo. Afinal, tudo que
era necessário fazermos para herdarmos a vida eterna, Cristo, ele fez. Cristo, ele fez por nós. E é por ele, como diz o capítulo 1 de Efésios, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, é possível que nós já desfrutemos disso, dessa plena certeza, enquanto peregrinamos nesse mundo. E a palavra de Deus, ela nos convida a exercitarmos essas verdades e a desfrutarmos dessas verdades. E nós sabemos que a cristandade por aí, através de seus ensinos, elas enchem a cabeça de seus adeptos com falsos ensinos, e muitas das vezes esses cristãos que são até sinceros passam uma vida toda em tribulação, incertos, né, sem certeza alguma daquilo que nós já temos assegurado pelo que Cristo fez. Nós sabemos que é por Ele e é somente por Ele que nós temos já, sim, todas essas bênçãos. Só até aqui, irmãos. O irmão lembrou de Ló aí, interessante. Se puder abrir lá, irmão George, em Gênesis 19, para a gente ver alguns detalhes, né, dessa saída de Ló. Acredito que a maioria já deve ter passado por isso, mas talvez nem todos. E aí tem alguns detalhes muito interessantes. Gênesis 19, versículo 15 e versículo 16. Deixa eu ver se eu consigo ler. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Olha que interessante. É a iniciativa sempre dos anjos, olha só. O que a gente vai percebendo. E o que acontece conosco também. A dificuldade em abandonar as coisas terrenas, as nossas coisas. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Veja se não é isso, irmãos, que também acontece até hoje conosco. É o Senhor falando o tempo todo através da sua palavra, através de irmãos, o próprio Espírito no nosso coração, entendeu? Para a gente apertando, olha, não fique assim, não fique tão ocupado com você, não fique tão ocupado com as coisas passageiras. Certamente isso acontece com a maioria ou com todos que estão em comunhão com o Senhor, né? Numa oração ou em leitura da palavra, o Senhor vai estar sempre apertando, olha, levanta, né? Vamos lá, desocupe das coisas fúteis, se ocupe com as coisas eternas, as celestiais. A gente vai encontrar várias exortações assim, a gente vai passar por elas, vamos ler, vamos ouvir, sempre nos livros ou na própria Bíblia, o Senhor falando, levanta, apertando. E se a gente vai para o 16, olha o que continua acontecendo com ele e que acontece conosco até hoje. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens, ou seja, os anjos, né, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E levaram-no e puseram-no fora da cidade. Então, mesmo ele sendo avisado que ia vir um juízo ali de Deus, mesmo assim, os anjos tiveram que apertar, tiveram que falar, levanta, né? Tiveram que cobrar dele ali essa saída. Mesmo assim, ele não queria sair.
Ele não queria. Ele fica demorando a sair. E aí os anjos têm que tomar pela mão. Acho que tem uma versão ainda que fala que pegou a força. Pega ele à força, puxa ele. Tem uma versão que fala que puxa pela mão, se não me falha a memória. Então sai puxando ele, arrebata ele de lá e leva, né, ele para fora. Deixa eu ver se a gente encontra uma versão que fala assim. Quase todas falam a mesma coisa, né? Talvez seja lá de Darby, né? Mas se não me falha a memória, tem alguma versão que fala isso. Mas de qualquer modo, está bem claro que não tem a iniciativa dele, né? Não é ele que pega na mão do anjo e fala assim: me tira daqui, por favor, me tira daqui, já que vocês falaram que tem que destruir isso daqui, que vai vir um juiz de Deus, isso aqui está perdido mesmo, me tira daqui. Não, isso não acontece. Ele ainda fica demorando para sair. E os anjos pegam pela mão e, pela misericórdia do Senhor, e tira ele e a família, né, para fora, né, da cidade. Então, tá um exemplo bem claro aí, irmãos. Isso acontece do ser humano, isso acontece conosco até hoje, mas tem a misericórdia, né? A gente tem essa certeza, como aconteceu aí com Ló. Tem a intervenção, vem a misericórdia de Deus e tira eles de lá. É a mesma coisa que acontece conosco em todo sentido da nossa vida, né? Desde a salvação, desde a saída do erro, de cada erro e de ir para a verdade. É sempre a misericórdia, é sempre a infinita graça, é sempre Deus nos tomando pela mão. E a gente só precisa de quê? Confiar, acreditar, não vacilar igual a mulher dele. A mulher dele, mesmo tudo isso acontecendo, ela ainda, né, titubeou ali no final, na saída e olha para trás. Ele, pelo menos, não aconteceu isso. Mas foi necessário tirar todos eles, né, como se tirasse de lá a força, porque eles se demoravam, eles não queriam, tudo indica, né, que não queriam abandonar aquele sistema de coisas ali. Né? E certamente isso acontece conosco em todos os sentidos, né? A dificuldade em querer abandonar aquilo que está errado, e o Senhor está falando, levanta, está apertando, está mostrando, e a gente fica ali com preguiça, né? Fica se acomodando, fica demorando a tomar a atitude. Mas graças ao Senhor que Ele tem misericórdia, né? Ele é rico em misericórdia e nos tira a força do erro para que a gente realmente esteja no caminho que Ele quer que andemos. Vamos continuar aqui, irmãos, nossa leitura. Creio que dá para ler esse título aqui também. Vamos lá.
o sangue é espargido, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará o limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Quanto mais refletimos sobre o capítulo 13, tanto mais claramente vemos como era absolutamente impossível o leproso fazer qualquer coisa para a sua própria purificação. Tudo que ele podia fazer era descobrir o beiço superior. E tudo que podia dizer, tudo que podia dizer, deixa eu ver, acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ler a partir de cima aqui. Tudo que ele podia fazer era cobrir o beiço superior. E tudo que podia dizer era imundo, imundo. Competia a Deus, e a Deus somente, buscar o meio e realizar a obra pela qual o leproso pudesse ser perfeitamente purificado. E demais pertencia a Deus, e só a ele declarar limpo o leproso. Por isso está escrito: o sacerdote espargirá e ele o declarará limpo. Não é dito: o leproso espargirá e declarará-se-á ou considerar-se-á limpo. Isto de nada serviria. Deus era o juiz, Deus era o único que podia curar. Deus e só Deus podia purificar. Só ele sabia o que era a lepra, como podia ser removida e quando se devia declarar limpo o leproso. O leproso podia continuar toda a sua vida coberto de lepra e todavia ignorar por completo qual era o seu mal. Era a palavra de Deus, a palavra da verdade, o testemunho divino que declarava toda a verdade quanto à lepra. E nada menos que essa mesmíssima, mesmíssima autoridade podia declarar o leproso limpo. E isto somente sobre o fundamento sólido e indiscutível da morte e ressurreição. Existe uma conexão preciosa entre os 3 pontos mencionados no versículo 7. O sangue é espargido, o leproso declarando limpo e a ave viva solta. Não há uma simples palavra sobre o que o leproso devia fazer, dizer, pensar ou sentir. Bastava saber que era leproso, um leproso declarado, julgado, coberto de lepra, da cabeça aos pés. Para ele, isto era bastante, tudo mais pertencia a Deus.
Irmãos, eu queria só fazer uma observação sobre esse, esse fato que aconteceu, né? Que se o irmão puder até abrir o capítulo 8 de Mateus. É Mateus, deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. É Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 4. Mateus capítulo 8, porque aí você, eu acho interessante assim, porque esse leproso, primeiro, desce, né, na verdade, uma multidão, como diz, né, e descendo ele do monte, seguiu uma multidão, uma grande multidão. E o versículo 2 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu queria fazer uma observação sobre esse versículo 2, porque o leproso ele não faz uma pergunta, né? Ele não se achega ao Senhor com dúvidas de que o Senhor poderia fazer o que o coração dele ansiava, né? Anseiava. Então, creio eu aí que o que esse leproso em si buscava não era só uma purificação de seu mal, dessa chaga que ele tinha, mas ele foi confiante de que o Senhor, de fato, tudo poderia fazer por ele, né? Porque a gente pode observar que além, né, dele, antes dele dizer que o Senhor pode, né, na verdade, tornar ele limpo, ele o adora, né? E se ele o adorou, ele foi confiante e sabendo quem era esse a quem ele adorava e expressou essa maior confiança de fato quando ele disse e afirmou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E o Senhor falou, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, esse o nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina através de sua palavra que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer um monte transportar-se de um lugar para o outro. E, de fato, se tivesse algum sentido e se fosse de algum proveito para a honra e glória do Senhor, ele faria isso, permitiria, né, que esse monte, né, fosse transportado de um lugar para o outro. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tudo pode, né, mas nós sabemos também pela fé e pelo que nos diz a palavra, que tudo aquilo que ele faz, segundo a força e a operação do seu poder, é para que o nome dele seja glorificado, não é para que nós venhamos a nos engrandecer e etc., ou até mesmo para atender aos nossos caprichos. Mas se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se houvesse algum proveito, o Senhor faria isso também, transportaria um monte de um lugar para o outro. Mas eu acho interessante esse versículo 2 porque esse homem, ele foi plenamente confiante e certo de quem era aquele que estava diante dele. Não teve dúvidas, disse, afirmou que o Senhor poderia purificá-lo daquela lepra. E o Senhor assim o fez. Então, assim é conosco. Assim é na vida de todo cristão genuíno. A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus disse que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos atende. Agora é segundo a vontade dele. Não quero dizer com isso, irmãos, que todas as enfermidades, todos os problemas que nós temos que o Senhor vai curar, você tem uma doença e etc. Porque no meio religioso a gente ouve muito isso, né? De que se você tem uma doença e você clamou ao Senhor, orou ao Senhor e não foi curado daquilo, é porque você não teve fé. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que não. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para que nós tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E nós temos outros exemplos no Novo Testamento, como o espinho na carne de Paulo, a enfermidade que Timóteo tinha no estômago. Ele era um homem, eles foram homens de fé, mas eles passaram as suas vidas com essas enfermidades. E o Senhor não o curou, né? Não o livrou dessas enfermidades. Como nós sabemos, né, que o apóstolo Paulo 3 vezes clamou ao Senhor para que ele fosse liberto daquilo que o afligia. E o Senhor falou para ele: minha graça te basta. Então, nós sabemos que às vezes o Senhor permite que nós tenhamos certas enfermidades, problemas, tribulações na vida, porque isso é para o nosso próprio bem. E aí nós precisamos ter em mente também sempre isso, que todas as coisas, todas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Como diz, não lembro o capítulo em si, mas é no livro de Romanos. Então, irmãos, é só isso mesmo. Maravilha. Irmãos, são 9h33. Já deu o nosso horário, né? Acredito que. Deixa eu só compartilhar aqui. A gente continua na próxima reunião, se eu permitir, a partir desse ponto aqui. A morte e a ressurreição de Cristo são suficientes. Tá ok, irmãos? Certo. Eu vou estar encerrando aqui a gravação.